Irmãos, o tema de hoje que nós iremos estudar, né, é a eleição incondicional. Né, o pastor já tinha avisado, né, anteriormente. E esse é um tema muito importante. É um dos pontos, né, que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, a qual todas as igrejas que são reformadas, né, como a nossa, adotam esses 5 pontos. E é um ponto muito importante porque é um ponto que normalmente é o ponto central de debate entre as teologias, né, mais conhecidas. É onde que a gente costuma falar que as pessoas... Eu não costumo dizer que as pessoas tenham dificuldade, mas as pessoas têm dificuldade, na verdade, de aceitar. Né? É uma doutrina bíblica, nós vamos ver, nós passaremos pelos textos bíblicos, mas é uma dificuldade que o ser humano tende a aceitar justamente, muitas vezes, por causa, né, que a gente quer trazer uma compreensão humanística para uma doutrina que é uma doutrina, né, de Deus, né? É uma doutrina das Escrituras. Então vamos lá. Hoje nós estudaremos a pergunta 19, que diz assim: Deus deixou a raça humana perecer no estado de pecado e miséria? Essa é a pergunta de número 19. Deus deixou a raça humana perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: Deus, tendo de sua boa vontade desde toda a eternidade eleito alguns para a vida eterna, fez um pacto de graça para livrá-los do estado de pecado e miséria e trazê-los ao estado da salvação através do Redentor. Essa é a nossa resposta. Bem, até aqui, irmãos, nós exploramos, né, a jornada da humanidade desde sua criação em inocência até a queda no pecado e a consequência, né, da miséria. A partir de hoje, nós focaremos na misericórdia de Deus que resgata o homem desse estado de perdição e o conduz à salvação. Então, até aqui nós estudamos, né, a respeito da criação, né, e também estudamos sobre a queda e o estado que o homem ficou após a queda. A partir de hoje a gente vai ver como Deus resgata, como Deus salva esses homens desse estado de miséria em que eles estão. Veja só, em essência, a eleição incondicional descreve a escolha de Deus por pessoas específicas para a salvação, sem que essa decisão seja baseada em qualquer mérito ou condição humana prévia. Eu já vou citar logo de início o que é, né, a eleição incondicional para os irmãos gravarem bem isso à medida que a gente vai caminhar nessa aula de hoje. Então, Deus escolhe pessoas específicas para a salvação. Por que é importante entender isso? Porque na hora que nós formos passar pelos outros pontos, que nós chamamos, né, pontos do calvinismo, vocês vão entender o porquê, por exemplo, que os outros pontos são da forma que são. Então, se a gente falou primeiro da depravação total, quem estava aqui na aula lembra, né, que o homem é totalmente corrompido, né, não tem nada, não tem nenhum aspecto do ser humano que não foi corrompido pelo pecado. Por causa disso, o homem não pode ir até Deus antes que Deus ele faça, né, pelo Espírito Santo uma obra, né, de regeneração no homem. Então veja bem, então Deus escolhe pessoas específicas para a salvação. Só que o detalhe é que essa escolha não é baseada, né, em nenhum mérito. Veja só, então a gente vai tratar 4 pontos aqui que são do aspecto da eleição incondicional. Veja bem, Deus escolheu pessoas específicas para salvar. Veja só, Deus, em sua soberania, selecionou um grupo particular da humanidade caída para a salvação. Essa não é uma escolha universal, mas individual. Vou pedir para os irmãos abrirem João, capítulo de número 6, versículo 37. João, capítulo de número 6, versículo 37. Eu vou ler, vamos ler a partir do 34. Vamos ler a partir do 34. Diz assim: Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo.
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja só que coisa interessante. Deus escolheu pessoas específicas. O texto que nós acabamos de ler mostra aqui um diálogo de Cristo, né, com os fariseus, e eles questionam ele. Senhor, dê-nos sempre desse pão. Ele está falando, né, que ele é o pão da vida. E aqui é interessante que ele vai dizer no 37 o seguinte, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então aqui Jesus está sendo categórico e claro. Aqueles que são os salvos, ou seja, aqueles que são os eleitos, são aqueles que Deus Pai entregou para Cristo. E ele vai dizer o seguinte, olha, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Isso aqui é uma doutrina maravilhosa, irmãos, porque a gente percebe que a salvação, além dela ser real, ela é firmada em Cristo. Ela não depende das nossas forças, porque nós vamos perceber que se dependesse, nós fatalmente, né, o tempo inteiro nós perderíamos, na verdade. Não o tempo inteiro, nós nunca conseguiríamos, nós não teríamos essa condição de sustentar a salvação. Então veja só, aquele que vem a Cristo, que o Pai deu, né, esse de modo nenhum ele lançará fora. Então veja só, Deus escolheu pessoas específicas para salvar. Eu vou pedir para os irmãos abrirem também Atos 13, 48. Atos 13, 48. Veja só, os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja só que interessante. Aqui, Paulo está junto com Barnabé, e quando eles estão ali, né, pregando, dando testemunho a respeito de Cristo, veja só, nós chegamos no versículo 48, e é exatamente isso que está escrito. Veja só como que é extremamente bíblico essa doutrina. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus, do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja só, aqui não está dizendo talvez aqueles que tenham sido destinados, ou não está aberto uma possibilidade. Creram todos os que haviam sido destinados. Então é uma coisa prévia, é uma coisa anterior. Eles já estavam destinados para a vida eterna e por isso eles creram, né? Então a eleição é categórica. A gente percebe que a eleição é de pessoas particulares, pessoas que Deus elegeu, né, para a vida eterna. Então, primeiro ponto, Deus escolheu pessoas específicas para salvar. Segundo ponto, a escolha de Deus é incondicional. Veja só isso aqui. A eleição não se baseia em obras, fé prevista ou qualquer mérito humano. Todos estão igualmente perdidos em seu pecado. E a escolha divina procede apenas da vontade de Deus. Romanos 9. Vamos lá abrir. Hoje nós leremos muito. É importante porque que nós nessa aula, categoricamente, eu vou ler desse tanto, para mostrar para os irmãos que essa é uma doutrina bíblica, irmãos. Não é algo, né? Muitas vezes nós somos acusados, pelo menos, né? Os calvinistas são acusados de que essa doutrina, né? Não, essa doutrina não pode ser. A questão é que nós extraímos a doutrina das Escrituras. Nós não baseamos a doutrina em supostos, né? Filosóficos, né? Como a gente percebe que muitas doutrinas são baseadas em pressupostos filosóficos. Nós não, nós extraímos exclusivamente da palavra de Deus. Veja só, Romanos 9, de 11 a 13. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, escutem bem isso, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço,
como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Veja só como o texto está claro. O segundo ponto aqui é que a escolha de Deus, ela não tem uma condição. Deus não olha para alguém e diz assim, essa pessoa é mais bonita, né? Ela tem uma coloraçãozinha um pouco mais viva, né? Cor da pele é mais escura, ou eu acho que ele é melhorzinho, ele é mais bonzinho, então vou escolher ele. Não, a escolha de Deus é baseado apenas no seu propósito de escolher, é baseado no seu amor, é baseado, né, na vontade dele, e não porque alguém parece ter algum aspecto que faz com que chame a atenção de Deus e outro não. Porque senão aí a salvação seria baseada em algum mérito. Como nós aprendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, sem mérito algum, então assim nós percebemos aqui no texto, veja só, amei Jacó, porém desprezei Esaú. E se a gente for até analisar, fazer uma pequena ponte na história, quem conhece a história de Jacó e Esaú, a gente sabe que os dois eram terríveis. Porque tem gente que costuma argumentar o quê? Não, mas Esaú foi enganado. Mas veja bem, Esaú não tinha vendido a primogenitura? Ele desprezou a primogenitura dele. Ele vendeu. Porque a gente tem uma mania de olhar para o aspecto da história e pensar assim, não, mas foi enganado. É bem verdade, Jacó é enganador. Mas Esaú também desprezou em um momento a primogenitura por causa de um prato de alimento, um prato ali de lentilhas, né? Então veja bem, nenhum dos dois estão no aspecto para a gente dizer não, aí Deus foi injusto porque Esaú merecia mais ou Jacó merecia mais. Não, os dois eram pecadores. Os dois eram terríveis. A gente já estudou esse aspecto, a gente consegue ver isso claramente no texto. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pela sua eleição incondicional, aprove o Senhor, né, de escolher Jacó e não Esaú. Então a gente vê que isso é uma doutrina extremamente bíblica. Então, irmãos, esse é o segundo ponto, né? A escolha de Deus é incondicional. Eu vou pedir para os irmãos abrirem também mais um texto, Efésios 2. Vamos lá em Efésios. Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim. Já abriram aí? Efésios 2, 8 e 9. Vamos lá. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja só, é interessante aqui que tanto, né, a graça quanto a fé é um dom de Deus. A fé salvífica, a fé verdadeira é um dom de Deus, é algo que vem de Deus. Nem isso faz parte de nós. Não somos nós que, né, agimos com fé, mas nós só agimos com fé salvífica porque é um dom que Deus insere no homem. E por isso ele tem a capacidade de crer verdadeiramente. Porque a gente sabe que existe a fé falsa. Aquelas pessoas que dizem que creem, mas na verdade eles não creram verdadeiramente. Então isso é muito importante a gente entender, tanto a graça quanto a fé aqui. Veja só, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O texto é claro. Então, primeiro, Deus escolheu pessoas específicas. Depois, a escolha de Deus é incondicional, não é baseada em nenhum mérito. Não é mérito nosso, não é mérito do ser humano, mas Deus, no seu infinito amor. Terceiro, salvação somente através de Jesus Cristo. Os eleitos são salvos exclusivamente pela obra redentora de Cristo. No tempo de Deus, o evangelho alcançará efetivamente cada um desses eleitos, levando-os à fé. Então percebemos o quê? No tempo certo, o eleito será alcançado pela pregação da palavra, né? E essa fé vem através somente de Cristo, né? A obra de Cristo. Não tem nenhuma outra forma de ser salvo. É apenas pela escolha exclusiva, né? A qual Deus... E é interessante isso aqui, irmãos, porque assim, Deus poderia simplesmente salvar as pessoas sem a pregação do evangelho? Poderia. Deus é poderoso para isso. Mas Deus escolheu a forma com que ele quer chamar os eleitos. Porque essa é uma outra argumentação que as pessoas muitas vezes fazem. Mas aí para que então precisa pregar o evangelho? Porque Deus estabeleceu que precisa pregar o evangelho. É interessante, é que muitas vezes a gente
O ser humano ele quer como se ele tivesse, se ele quisesse sentar na cadeira de Deus e dizer como Deus tem que fazer as coisas. É algo, né? Mas principalmente quando se trata, a gente se depara com doutrinas como essas, que praticamente colocam o homem exatamente na posição que ele tem que estar. Na posição de humilhação, na posição em que ele precisa agir com humildade, reconhecer a soberania de Deus. Ou com outras doutrinas, normalmente o pessoal não faz, né? Não tem muito essa questão de questionar. Mas aqui, quando se trata da soberania de Deus, parece que a dureza do coração do homem faz com que ele questione a soberania de Deus nas escolhas que Deus faz. Então a salvação é somente através de Jesus Cristo. Ou seja, no tempo oportuno o Evangelho alcançará efetivamente cada um dos eleitos. Quarto ponto, a eleição desde a eternidade. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Efésios 1. Já está em Efésios. Quem tiver já em Efésios, Efésios 1. Um capítulo anterior, né? Nós lemos o 2 agora, o 1. Efésios 1, versículos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Esse texto aqui, eu diria que é o mais completo. Aqui está inserido de maneira clara essa doutrina da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Sabe o que é o mais interessante aqui? Se é antes da fundação do mundo, isso foi até antes da queda no jardim. Isso mostra para nós que o plano de Deus sempre foi esse. Sempre foi esse. É interessante isso, né? Muitas vezes as pessoas leem o texto, leem a Bíblia e passam igual um trator por cima dos textos sem observar esses detalhes, são preciosos. Então, antes da fundação do mundo, essa eleição é desde a eternidade. Né? Tudo o que aconteceu estava previsto nos planos de Deus. Tudo estava previsto nos decretos de Deus, os decretos eternos de Deus. A gente já teve um estudo sobre isso, dos decretos de Deus. Então veja só, meus irmãos, que isso é muito importante a gente entender, esses aspectos da eleição. Então foi uma escolha de Deus antes da fundação do mundo. Então a gente tem aqui, na eleição condicional, 4 pontos. Deus escolhe pessoas específicas. Essa escolha de Deus é baseada somente na sua misericórdia, no seu amor. Aqui o texto vai dizer, né? Em amor nos predestinou. Então não é baseado em algum mérito, algo que a gente possa fazer. Né? E a salvação é somente através da pessoa e obra de Jesus Cristo. E essa eleição, essa escolha de Deus é desde a eternidade. Então esses são 4 pontos aqui que são extremamente importantes para nós compreendermos essa doutrina da eleição. Agora um exemplo prático para ficar assim, para ilustrar essa situação da eleição. Imagine a seguinte situação. Imagine que qualquer um de nós aqui vá numa loja. E ao chegarmos nessa loja, nós nos deparamos com uma prateleira e em cima dessa prateleira tem vários ursos de pelúcia, tem vários ursos em cima dessa prateleira. E abaixo dessa prateleira tem um preço qualquer ali, né? E de repente, qualquer um de nós chega e daqueles ursos, eles têm características iguais. Eles têm as mesmas características, não tem nada que diferencie um do outro. Até o preço é o mesmo. Eles chegam lá, você chega no meio daqueles ursos e escolhe daqueles, ele tem 10, você escolhe 4 e leva para casa. Você percebeu aqui que na hora que você fez a sua escolha, a escolha é baseada apenas na sua escolha? E não porque você olhou os ursos ali e notou que um ou outro tinha uma característica, um era mais bonitinho, ou um era marrom, o outro era escuro. Todos tinham as mesmas características. O que quer dizer isso? Todos os seres humanos são pecadores. Todos estão debaixo da mesma condição pecaminosa. Não tem nada que Deus olhe e fale assim, eu olhei para alguém aqui e isso aqui dessa pessoa me agradou mais do que na outra. Não, todos estão na mesma situação miserável. Então Deus aprove Deus na eternidade de eleger alguns para a salvação. Vocês entenderam agora como que é a doutrina da eleição? Não é baseada em nada. Deus não foi lá no futuro ver quem iria crer, por exemplo, como os nossos irmãos arminianos creem. Não.
Deus escolheu desde a eternidade, baseado apenas no seu amor, em amor predestinou, né? Então a Bíblia, ela traz essa informação para nós e você percebe que ela se cala diante disso. E é muito importante nós termos também essa noção, para que nós não acabar saindo fora do texto, que é o que acontece muitas vezes com o ser humano, tentando explicar ou tentando fazer um advogado de Deus, que as pessoas têm isso, né? Eles saem fora do texto, eles começam a criar, não, mas não pode ser assim. Não pode ser assim, não, mas Deus não pode fazer isso. Você já percebeu? Quando você vai conversar com alguém questiona, por exemplo, essa doutrina, não, mas Deus não pode fazer desse jeito, Deus é injusto, né? É assim que muitos adotam. Eles não oram para o texto, mas eles pensam de uma maneira humana. É como se eles se assentassem na cadeira do trono de Deus e falassem, Senhor, eu faço isso melhor do que você. Se fosse eu no seu lugar. Isso é extremamente, né, perigoso, na verdade. Então, aqui a gente já entra no próximo ponto, né, que são as objeções que as pessoas fazem. Veja só, apesar de gerar aversão em muitos, sejam pecadores ou cristãos, as Escrituras são claras sobre a eleição divina. A Bíblia afirma que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para ele. Veja só, para a adoção de filhos. Predestinar significa determinar de antemão o destino. Determinar de antemão o destino. E quando nós falamos disso aqui, nós estamos falando, obviamente, de salvação. Nós estamos falando de salvação. Tem que ser bem categórico nisso, né? Então vamos ver o texto de Josué 24, 2 e 3. Josué, vamos lá para o Antigo Testamento. Diz o seguinte: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Olha, esse texto aqui é extremamente interessante, né? Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Através de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Mas, novamente, na cabeça das pessoas, o que muita gente esquece? Fica parecendo que Abraão era alguém extremamente especial, e aí Deus olhou para Abraão especial e falou assim, não, é esse homem aqui que eu vou, né, escolher para fazer uma aliança. Gente, olha o texto. Viviam, né, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eles eram idólatras. Abraão era idólatra. Para vocês verem que a eleição ela é algo assim maravilhoso, porque Deus pega pessoas idólatras, pessoas quebradas, pessoas improváveis. E isso mostra a misericórdia de Deus. Porque se do nosso olhar humano, quando nós olhamos para pessoas assim, não pode ser. Deus vai salvar aquele ali? Olha lá a situação, porque nós olhamos achando que há algum mérito nas pessoas. Nós olhamos para as pessoas exteriormente. Lembra que nós estudamos aulas anteriores sobre essa questão de olhar o exterior? Olhamos por fora e parece que aquela pessoa ela age bem socialmente. Então aquela ali está mais perto da salvação, né? Nós olhamos para esse aspecto, mas Deus, ele elege baseado no seu amor e misericórdia, porque ele olha para a raça humana e fala assim, pecadores e miseráveis, idólatras. Nós, como cristãos, devemos abraçar essa verdade com fé e alegria, pois ela vem da palavra de Deus e faz parte do seu plano perfeito de salvação. É insensato, como criaturas pecadoras, questionar a vontade de Deus ou considerar nossas ideias mais justas ou melhores. Romanos 11, 33, 36. Vamos lá.
Romanos 11, 33 a 36. Diz assim, este é um louvor a Deus maravilhoso aqui, né? Que Paulo ele rompe em adoração após, né, chegar aqui no capítulo 11. Veja só. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja agora para sempre. Amém. O que esse texto nos mostra, irmãos? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. E ele não dá satisfação. Né? Às vezes eu fico refletindo quando eu leio esse texto, engraçado que, por exemplo, imagina só nós chegarmos para um carpinteiro que construiu esse púlpito aqui e questionar ele e falar assim, ué, mas por que você fez dessa forma aqui? Ele vai responder o quê? Eu fiz desse jeito porque eu achei melhor fazer assim. Ah, tudo bem. Ah, mas por que você comprou essa caneta e vai usar ela para escrever? Ah, porque eu quero fazer assim, ou quero usar para outro. Então Deus fez todas as coisas com propósito. Ele é o Criador. Às vezes a gente se esquece desse detalhe. Deus é Criador de todas as coisas. E Ele não tem direito sobre a criação dele? De fazer da forma com que Ele quer? O problema é que nós esquecemos que por causa do nosso pecado, da dureza do nosso coração, nós nos voltamos contra essas verdades. Lembra na aula anterior quando eu falei que o homem ele quer criar um mundo onde ele tira Deus da equação, onde ele é o sábio, onde ele define, ele acha que sabe definir todas as coisas? É exatamente isso, com isso que a gente se depara. As pessoas elas estão o tempo inteiro questionando. Elas olham para essa verdade e falam, não pode ser assim. Nós, como cristãos, nós devemos olhar para essas verdades e glorificar a Deus. Glórias a Deus. Que maravilha. Porque se nós requerermos algum mérito na salvação, irmãos, nós estamos perdidos. Glórias a Deus que Ele, pela sua infinita graça sem amor, predestinou os salvos. Sustenta essa salvação dos salvos. Dá graça aos salvos. Que maravilha. Porque já imaginou? Tem dia que a gente acorda e parece que dá até uma dúvida, né? Que fala assim, gente, será que eu perdi a minha salvação? Porque você é falho, você é fraco, miserável. Mas Deus, Ele dá sustentação. Ele é misericordioso. Ele te resgatou. Se é que você foi resgatado, foi Ele que te resgatou, foi Ele que te chamou. Então é importante nós entendermos que as escolhas de Deus, nós não devemos achar que nós somos... É loucura pensar, imagina nós chegarmos diante de Deus, não, Senhor, eu sou mais justo que você. Eu acho até que eu criaria um mundo melhor, mais justo. Gente, tem dia que a gente não dá conta de arrumar a nossa própria cama, imagina chegar diante do Senhor do universo. É uma petulância, é um senso de grandeza tão pecaminoso que o ser humano tem. A gente precisa ter humildade, olhar para esse texto e louvar a Deus. Olha Paulo irrompe o quê? Em louvor, depois que ele está falando dessas verdades da eleição. Ele, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, que coisa maravilhosa. Paulo ele não se aguenta, ele louva a Deus por isso, por essas verdades. Último ponto, alerta contra os equívocos. Veja só, ao considerar a eleição incondicional, algumas dúvidas podem surgir. Primeiro, surgem dúvidas. É normal, nós olharmos para o texto, vai surgir perguntas. Por que Deus escolheu este e não aquele? Essa é a pergunta clássica. Pode parecer injusto, mas a verdade é que todos os homens merecem a condenação por causa do pecado. Deus não é injusto ao dar a alguns o que merecem. O primeiro ponto que nós temos que entender é que quando nós falamos de injustiça ou de justiça, o que é justiça? Justiça é proceder com aquela pessoa exatamente como ela merece. O que os pecadores merecem, irmãos? O que a Bíblia fala que os pecadores merecem? Condenação. Esse é o natural. Essa é a justiça.
Mas agora, se Deus, em sua misericórdia, aprove ele querer salvar uma parcela da humanidade, Deus está sendo injusto? Ou ele está sendo misericordioso? Vocês entenderam a diferença? Deus está sendo misericordioso. Porque se ele quisesse encerrar todos na condenação, ele não poderia? E isso não seria justo? A gente tem que tomar cuidado na definição. Porque injustiça é o fazer por merecer e não receber. Isso é injustiça. Entende a diferença agora? Deus é misericordioso, amoroso. Porque se ele tivesse condenado a todos, encerrado a todos na condenação, ele estaria sendo totalmente justo se ele fizesse isso. Mas ele é amoroso. Ele é misericordioso. Segundo ponto, a eleição torna a salvação automática? Veja só. Dizer, se Deus me escolheu, serei salvo, não importa o que eu faça, é um engano. Deus nos escolheu em Cristo, o que implica um relacionamento que leva à fé e ao arrependimento. O verdadeiro eleito demonstrará arrependimento e fé, e até as boas obras dos eleitos foram preparadas por Deus. Olha aqui que diferença, porque às vezes esse é um argumento que as pessoas fazem. Ah, mas é fácil. Então é só eu falar, eu sou eleito e aí eu vou voltar para a minha vida, vou viver no pecado. Espera aí. Deus nos chamou para ser santos. Até as boas obras que os santos, os eleitos fazem, foram preparadas por Deus de antemão, para que vivêssemos nelas. Então não pense você que um eleito, sabe aquela história? Ai, não, me considero um eleito, então eu vou viver de qualquer forma. De maneira nenhuma. Porque se ele foi convencido do pecado dele pelo Espírito Santo, se foi concedido a ele o que gerou arrependimento e fé genuíno, ele vai caminhar com Deus. A vida cristã, obviamente, que muitas vezes é uma montanha-russa. Tem dia que parece que que a coisa não está indo. Mas pelo fato dele ser eleito, Deus é que está dando sustentação. E ele vai permanecer nessa caminhada. Vocês entendem? Agora, essa história então de que eu sou eleito, então é muito fácil isso aí, porque ele pode viver de qualquer jeito. Isso é mentira. Não é isso que as Escrituras ensinam. Isso é um pressuposto humano, de achar que a pessoa, eu sou eleito, então eu vou... Não, pelo contrário. A eleição se confirma na vida do cristão, através da vida de santificação. Mas então isso é importante nós entendermos esse aspecto. Então não é automático. Inclusive é misterioso. A gente já falou aqui sobre a soberania de Deus e responsabilidade humana. É um mistério que Deus traz através da sua palavra, né? E o problema é isso, né? A gente se depara com essas duas verdades que não dá para explicar, né, de uma maneira humanística, mas a gente, não, mas eu quero uma explicação. Você na verdade, você não precisa, né? Você é só curioso. A gente é só curioso, que a gente quer ir além do texto. É igual aquela história de Caim. Quem foi a esposa de Caim? Gente, a gente olha para o texto, o pessoal está preocupado com quem foi a esposa de Caim. O mundo caindo aos pedaços, as pessoas precisando ser salvas, mas o povo está preocupado para saber quem foi a esposa de Caim, porque no texto não fala, então eu quero... É curiosidade, mera curiosidade. Mas essas são verdades bíblicas, estão aqui. Veja só, se não... essa última aqui, até me complicou. Se não sou eleito, não há nada que eu possa fazer? Essa pergunta aqui, ela eu acho que é a mais assim, que às vezes as pessoas falam, tá, mas então se eu não sou eleito, não há nada que eu possa fazer? Então eu vou ficar de boa na minha vida. Veja só, esse é um pensamento equivocado. A Bíblia ensina que nenhum homem quer ser salvo do modo que Deus exige, a menos que Deus lhe conceda um novo coração. Aqueles que estão dispostos a vir a Cristo em arrependimento e fé são os que Deus atraiu. Lembra de João 6,37? Não existe essa história de eu quero muito ir a Deus. Eu quero ser salvo, mas Deus está fechando a porta para mim. Gente, olha para o mundo ao redor. As pessoas querem ser salvas? Vamos ser sinceros? As pessoas estão buscando a Deus? Você está vendo um povo desesperado correndo aqui em Buritizal, acordando domingo de manhã? Eu quero ir numa igreja porque eu quero ser salvo. Deus tem que me salvar porque eu vi agora que eu sou pecador. Você está vendo isso acontecer? Esse argumento aqui é totalmente equivocado. Achar que alguém está batendo na porta do céu e o Senhor... Não, eu não vou abrir porque você não é eleito. As pessoas naturalmente não buscam a Deus. E os que buscam
Foi porque Deus, o Pai, deu a Cristo. De antemão os escolheu. O Evangelho chegou. Lembra do texto de Atos que eu li aqui? Creram todos aqueles que foram destinados para crer. Os que vão crer, os que vão dar ouvidos ao Evangelho são os eleitos. Os outros vão, como diz, eles vão para o inferno de braçada. Eles estão indo para o inferno de braçada. Eles não estão nem aí com Deus. Eles não se importam. Veja só isso. Os salvos no céu dirão: devo tudo a Deus. Eu não mereço, mas Deus me escolheu e somente Ele deve ser louvado. É exatamente isso que os salvos entendem. Eles sabem que deve tudo a Deus, eles sabem que é miserável, pecador, que não tem nada. Os perdidos no inferno dirão: tudo isso é culpa minha. Eu mereço, pois pequei e não quis ir a Cristo em verdadeiro arrependimento e fé. Não pense você que as pessoas que chegaram no inferno, elas vão simplesmente virar e falar assim: ai meu Deus, eu queria tanto ser salvo, agora estou aqui no inferno e tudo mais. Elas não têm Deus, elas não estavam procurando a Deus, elas vão, como diz, né? Vão ficar lá queimando ali, sofrendo. Porque lembra, quem convence o homem do pecado? Espírito Santo. Se ele não convencer, a pessoa não vai se convencer que é pecador. Ele vai continuar obstinado. E nós estudamos que Deus ainda priva o homem de fazer o máximo de maldade que pode. Então a gente está falando, é essa a natureza humana. Conclusão. Vamos lá. Eu vou roubar uns 2 minutinhos aqui. É porque no início não começou 9 horas, né, certinho. Tá bom, irmãos? Tranquilo, né? Conclusão. Deus escolhe indivíduos para a salvação com base apenas em sua própria vontade eterna e soberana, e não em qualquer mérito ou condição humana. Então isso tem que ficar claro, irmãos. Todas as vezes que você olhar para a doutrina da eleição, saiba que Deus não está olhando indivíduos e falando assim: o Juan é mais legal, não, porque a Marilene ela tem um aspecto assim mais bonzinho, então é por isso que ela... Não. Todos são pecadores miseráveis. Deus, ele escolhe de maneira soberana. Isso é um mistério das Escrituras. A salvação dos eleitos é realizada exclusivamente pela obra de Jesus Cristo. E o Evangelho os alcançará efetivamente levando-os à fé. Ou seja, por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. Deus preparou tudo exatamente conforme o seu conselho, a sua vontade, para salvar os perdidos. E através de Cristo, através da fé na pessoa e obra de Cristo. É assim que os eleitos são salvos. Embora muitas vezes gere resistência, a eleição incondicional é um ensino claro das Escrituras, que deve ser aceito com fé e humildade pelos cristãos. É um ensino bíblico, nós vimos a prova hoje. Né? Não tem como brigar com o texto é claro. E nós devemos olhar para isso e nos humilhar. E saber que se eu fui salvo, pela única e exclusiva misericórdia de Deus. E se Deus continua salvando pecadores, é pelo seu amor, pela sua misericórdia. A eleição não torna a salvação automática, nem anula a responsabilidade humana. Os eleitos manifestarão fé e arrependimento. No tempo devido, o evangelho será pregado, os eleitos manifestarão fé e arrependimento. O Espírito Santo irá convencê-los do pecado. O evangelho... Agora você entendeu? Porque às vezes você estava num montinho de 10 pessoas, pregou o evangelho, você ouviu, se arrependeu e creu, e os outros 9 não. Está aí o motivo. Não é porque você era melhor do que eles, mas porque Deus é misericordioso. Reconheça que, por si mesmo, você está perdido no pecado e não tem mérito algum para se salvar. Sua única esperança reside na misericórdia e escolha soberana de Deus. E sabe o que é o mais interessante? Que a Bíblia manda a gente pregar o evangelho a toda criatura e chamar o pecador ao arrependimento. Até porque ninguém tem um livro aqui, né? Para abrir e falar assim, olha, eu já sei qual que é os eleitos, já vou direto neles. A gente prega a todos. E, irmãos, a parte da eleição concerne a Deus. Nós não temos que fazer juízo de valor. Pelo contrário, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que nos arrepender. Não fica olhando para a doutrina e fica pensando assim, será que eu sou eleito? Não. Se arrependa. Você está ouvindo o evangelho? Você entendeu? Se arrependa e creia.
Esse é o papel. Apesar de Deus escolher soberanamente a salvação, é oferecida não é somente através de Jesus Cristo. Se você sente um desejo de vir a Ele, saiba que essa inclinação é um dom de Deus, que o chama ao arrependimento e fé. E por último, a eleição incondicional não anula sua responsabilidade. Pelo contrário, o verdadeiro eleito demonstrará sua fé através do arrependimento genuíno e de uma vida que busca as boas obras que Deus preparou. Uma coisa não anula a outra. Você é responsável. Você está sentando aqui todos os dias e ouvindo o Evangelho. Sim, se você é cristão, você tem que pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. É para isso que Deus nos chamou. Para o ID. Se nós sabemos, e é interessante, só para concluir, para os cristãos, se nós sabemos que Deus tem eleitos e salvos, aí que nós deveríamos pregar o Evangelho mesmo. Porque se Deus tem os seus eleitos, o Evangelho precisa chegar neles para eles crerem. Então nós temos que pregar. Não é verdade? Porque se não tivesse, fosse uma coisa, uma incógnita, até podia falar assim, mas não sei, hein? Mas Deus tem. É na família, a tempo e fora de tempo, em todos os lugares. Pregue o Evangelho. E para você que não é salvo, se arrependa e creia. Deus tem chamado você, domingo a domingo, semana após semana, nesse púlpito, em todos os lugares do mundo, a mensagem do Evangelho tem sido pregada. Então, isso deve gerar em nós arrependimento e fé. Amém?